Olá, meus amados, tudo bem? Mais uma vez aqui na Bíblia Diz, o canal de divulgação do Evangelho, divulgação da Palavra de Deus. E hoje iremos estudar mais uma vez no Alicerces Firmes. E o assunto de hoje é Deus julgou o mundo inteiro e salvou Noé. Então, antes de mais nada, você que não é inscrito no nosso canal, se inscreva, deixe seu like, ative os sininhos para mais vídeos para você participar. E vamos lá com nossa lição de hoje, e eu peço a você que abra sua Bíblia no capítulo 6 de Gênesis, que iremos ler para entendermos sobre esta lição um pouco, passo a passo, detalhadamente. Então, capítulo 6 de Gênesis, versículo 3, versículos 5, 22. Então, vamos ler? Então disse o Senhor, não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne. Porém, os seus dias serão 120 anos. Versículo 5. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Versículo 22. Assim fez Noé conforme a tudo o que Deus lhe mandou. Assim o fez. Capítulo 7, versos de 1 a 5. Depois disse o Senhor a Noé: Entra tu e toda a tua casa na arca, porque tenho visto que és justo diante de mim nesta geração. De todos os animais limpos, tomarás para ti 7 e 7, o macho e sua fêmea. Mas dos animais que não são limpos, 2, o macho e sua fêmea. Também das aves dos céus, 7 e 7, macho e fêmea, para conservar em vida sua espécie sobre a face de toda a terra. Porque passados ainda 7 dias farei chover sobre a terra 40 dias e 40 noites, e desfarei de sobre a face da terra toda a substância que fiz. E fez Noé conforme a tudo que o Senhor lhe ordenara. Versículo de 15 a 17. E de toda a carne em que havia espírito de vida, entraram de 2 em 2 para junto de Noé na arca. E os que entraram eram macho e fêmea, de toda a carne, como Deus lhe tinha ordenado, e o Senhor o fechou dentro. E durou o dilúvio 40 dias sobre a terra, e cresceram as águas, e levantaram a arca, e ela se elevou sobre a terra. E por fim, versículo 23, assim foi destruído todo ser vivente que havia sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até o réptil e até a ave dos céus, e foram extintos da terra, e ficou somente Noé e os que com ele estavam na arca. Então, meu amado, essa lição deverá ajudar você a reconhecer o engano do pecado e o perigo de seguir a multidão ou de persistir em ser independente de Deus, a necessidade da fé e da obediência a Deus. Na última lição, vimos os terríveis resultados do pecado passado de uma geração para outra e a provisão generosa de Deus. A Bíblia é um registro histórico fantástico. Nunca foi escrito algo que fale tanto das boas ações quanto as ruins das pessoas. Ela é a história verdadeira. De Adão a Noé. De Adão a Noé houve 10 gerações de homens que creram em Deus e esperaram pelo libertador prometido desde o Éden. Mas, ao decorrer do tempo, até esta linhagem desprezou a Deus. A Bíblia é o livro histórico, relata o que aconteceu e por quê. Não há motivo para duvidar de nenhuma palavra que nela está escrita. A lição de hoje fala da graça de Deus estendida a Noé e sua família. Essa história se passou aproximadamente 1500 anos depois da criação de Adão. Os acontecimentos deste estudo estão mencionados muitas vezes na Bíblia, sempre como verídicos. O crescimento da população. No tempo de Noé, Sem, Cão e Jafé, havia uma grande população habitando a terra. Com base em estatísticas atuais, havia mais de 3 bilhões de pessoas, mas a grande maioria estava interessada apenas em coisas que lhe davam prazer. Eram obcecadas por sexo e casamento. Não se importavam com Deus. Deus Espírito Santo estava tentando convencer o homem do seu pecado. Como nós vemos também no dia de hoje. O Espírito Santo de Deus tenta convencer o homem do seu pecado. E ele só consegue convencer o homem do pecado através das Escrituras Sagradas, através da Bíblia. Muitos religiosos hoje em dia, como
uma e outra religião, para menosprezar a palavra de Deus, diz que precisamos de algo a mais, não só da Bíblia, não só limitar a Deus à Bíblia, mas até o próprio Senhor Jesus Cristo, que fala que para crer nele tem que ser de acordo com o que está escrito e não com o que se ouve de fora. Então, o testemunho das Escrituras Sagradas é o suficiente para o homem. E isso nós vemos aqui também. Gênesis 6, repetindo, Gênesis 6, versículo 3, a palavra de Deus diz: Então disse o Senhor, não contenderá o meu Espírito, o Espírito Santo, para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Deus se comunica com o homem. Deus é bondoso e misericordioso. Assim Deus demonstra seu amor. Mas ele, no caráter de ser justo e santo, ele aborrece o pecador. Salmos 5, 5 e 6, versículos 5 e 6 e Provérbios 6, versículos 16 a 19. Portanto, exigiu e exige ainda arrependimento, mas eles não quiseram e nem querem. Deus disse que lhes daria 120 anos, de acordo com o texto que nós lemos. E se não se arrependessem, iriam puni-los. Deus fala hoje através de sua palavra, a Bíblia, que para mim é o suficiente. Vou para o céu porque creio no que está escrito, que a Bíblia aponta para o meu Salvador, para Jesus Cristo, que morreu pelo meu pecado e ressuscitou para a minha justificação. Amém por isso. Quando alguém se recusa a ouvir a palavra, a Bíblia, chama de coração endurecido. Se morrer nessa condição, a pessoa vai para o castigo eterno. Ezequiel 33:11, Mateus 25:41. Deus não se apraz nisto. Portanto, ele manda avisar da necessidade do arrependimento a todos aqueles separados de Deus pelo pecado. Isaías 59, 1 e 2. A iniquidade cresceu. Gênesis 6, 5 e 11. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era má continuamente. Então o homem é mau, sempre seu pensamento, a tendência é, mesmo que o homem seja bom, mas ele sempre tem pecado. E a própria palavra de Deus diz que não há um justo sequer que faça o bem e nunca peque. Embora ele fazendo bem, mas ele sempre peca. E o versículo 11 diz: A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus, e encheu-se a terra de violência. A maioria das pessoas seguiu a impiedade de Caim. Todos eram descendentes de Adão, portanto, nasceram pecadores. Além do mais, eles gostavam dos seus pecados e deliberadamente recusavam a Deus. Um dos descendentes de Sete, Enoque, era profeta de Deus, mas o povo recusou ouvi-lo. Agora Deus estava falando através de Noé. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 5. Eles levavam uma vida materialista. Eram cruéis, imorais, desumanos e cheios de ódio. Eles entenderam a ordem de Deus. Entenderam a necessidade de arrependimento e de um sacrifício, mas se rebelaram. Ao ler o jornal ou assistir os noticiários na TV, vemos que o homem se encontra num estado semelhante de iniquidade ou pior. Deus viu o mundo incrédulo e seu pecado. Gênesis 6, versículo 5, nós já lemos, e o 12, e viu Deus a terra e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Eles podiam se esconder uns dos outros, mas não de Deus. Deus ouve cada palavra que falamos e sabe as intenções dos nossos corações. Deus sabe todas as intenções e imaginações de cada pessoa do mundo. Neste instante, mesmo escondidos no coração. Deus decidiu destruir o mundo. Deus é santo e justo e exige a morte como pagamento pelo pecado. Gênesis 6, versículos 6 e 7. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito um homem sobre a terra e pesou-lhe em seu coração. E disse o Senhor: Destruirei o homem que criei de sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até o réptil e até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Deus não se agradou dos homens e de suas iniquidades. Deus disse que iria destruir tudo o que havia sobre a terra. Ele disse que destruiria aquelas pessoas se não se arrependessem e confiassem nele? Sim.
Deus não é como um pai que, erradamente, ameaça castigar o filho e depois deixa para lá. Deus cumpre o que diz. Deus foi bondoso para com Noé. Deus é amoroso e misericordioso. O homem é pecador, incapaz de se salvar e necessita de Deus por causa da graça e misericórdia. Havia um homem em sua família que Deus não ia destruir. Gênesis 6, de 8 a 10, diz: Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Estas são as gerações de Noé. Noé era homem justo e perfeito em suas gerações. Noé andava com Deus. E gerou Noé 3 filhos, Sem, Cão e Jafé. Noé não merecia ser salvo. Por quê? Noé e sua família nasceram pecadores, como todos os outros influenciados por Satanás. Noé e sua família mereciam um castigo eterno. Mas Noé cria em Deus e oferecia sacrifícios ao Senhor, de acordo com seu plano pré-estabelecido. Gênesis 8:20 mostra de um sacrifício que Noé fez a Deus. Noé confiava em Deus para salvá-lo através do libertador que viria. Por causa da sua graça, Deus perdoou e aceitou Noé. A graça, Deus dando ao pecador perdido bênçãos que ele não merece. E a bondade de Deus aos pecadores indignos. Deus se comunicou com Noé e lhe deu instruções. Gênesis 6, de 13 a 21. Vamos ler para a gente entender. Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que eu os desfarei com a terra. Faze para ti uma arca de madeira de gofé, farás compartimentos na arca e a betumarás por dentro e por fora com betume. E desta maneira farás de 300 côvados o comprimento da arca, e de 50 côvados a sua largura, e de 30 côvados a sua altura. Farás na arca uma janela, e de um côvado a acabarás em cima, e a porta da arca porás ao seu lado. Far-lhe-ás andares baixo, segundo e terceiro, porque eis que eu trago um dilúvio de águas sobre a terra, para desfazer toda a carne em que há espírito de vida debaixo dos céus. Tudo o que há na terra expirará. Mas contigo estabelecerei a minha aliança, e entrarás na arca tu e os teus filhos, tua mulher e as mulheres de teus filhos contigo. E de tudo que vive, e de toda a carne, 2 de cada espécie farás entrar na arca, para os conservar vivos contigo. Macho e fêmea serão. Das aves, conforme a sua espécie, e dos animais, conforme a sua espécie, de todo o réptil da terra, conforme a sua espécie, 2 de cada espécie virão a ti para os conservar em vida. E leva contigo de toda a comida que se come, e ajunta-a para ti, e te será para mantimento a ti e a eles. Deus decidiu destruir a terra por causa do ser humano que cometeu tamanha maldade. Deus disse a Noé que iria mandar um grande dilúvio e destruiria a terra. Então mandou que ele construísse um grande barco para aqueles que confiassem em Deus e pudessem ser salvos. Esse barco tinha que ser construído exatamente como Deus havia dito. As roupas de Adão e Eva tinham que ser como Deus queria. As ofertas de Caim e Abel tinham que ser como Deus ordenara. Assim também era com a arca. O projeto de Deus deveria ser seguido à risca. A arca tinha as dimensões de um navio cargueiro transatlântico. Nenhum navio assim foi construído até o século XX. Deus disse a Noé que colocasse apenas uma porta na parte lateral da arca. Noé obedeceu a Deus. Nós lemos Gênesis 6, 22. Assim fez Noé conforme a tudo que Deus lhe mandou. Assim o fez. Noé cria em Deus. Lembre-se que nunca havia chovido no mundo antes. Até aquele tempo a terra era regada por uma neblina que subia no chão. Mas Noé creu em que Deus não poderia mentir quando disse que mandaria o dilúvio. Algumas pessoas, por não poderem ver Deus, nem o céu onde Deus habita, nem o lugar de castigo, não creem nele. Noé creu em Deus apesar de nunca na vida ter visto chuva. Deus disse a Noé que trouxesse sua família, os animais e as aves para dentro da arca. Gênesis 7, de 1 a 5, nós já lemos. Noé avisou as pessoas sobre o juízo vindouro de Deus.
As pessoas do tempo de Noé não aceitaram as palavras de Deus proferidas por Noé. Aí eu pergunto, hoje é diferente? Não aceitavam que estavam erradas e mereciam o castigo de Deus. Hoje também é do mesmo jeito? Não confiavam na promessa de Deus de enviar o libertador. Não acreditaram no dilúvio. Deus é misericordioso e esperou 120 anos para que eles se arrependessem. Antes de começar a chover, Deus disse a Noé que levasse sua família e os animais escolhidos para dentro da arca. Noé acreditava que ele e sua família só poderiam ser salvos por Deus. Deus não salvou Noé por causa do seu bom procedimento. Isso é o que a religião ensina. Seja bom e você vai para o céu. Não. A pessoa só vai para o céu se crer nas escrituras sagradas, se crer em Jesus de acordo com o que as escrituras diz. Só tem fé se for através da palavra de Deus. Porque lá em Romanos 10:17 diz, a fé é pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Mas porque ele concordava com Deus e confiava nele. Deus não salvou Noé por causa do seu bom procedimento, mas porque ele concordava com Deus e confiava nele. Hebreus 11, versículo 7. Todos entraram pela única porta. Gênesis 7, 15 a 16. Noé e sua família entraram na arca através da única porta que Deus dissera a Noé para fazer. Essa porta era o único caminho pelo qual alguém poderia ser salvo naquele tempo do dilúvio e da ira de Deus. Deus fechou a porta. Gênesis 7:16. Deus é supremo e soberano. Depois de terem entrado, Deus fechou a porta, assim como aconteceu com Adão e Eva, que não poderiam voltar para o Éden. Depois que Deus fechou a porta, não havia mais possibilidade de serem salvos. Os que estavam dentro da arca estavam salvos. Os que não entraram pela única porta que Deus a fechou, jamais teria oportunidade de se arrepender. Deus destruiu todos que estavam fora da arca. Deus é santo e justo. Ele exige a morte como pagamento pelo pecado. Gênesis 7, 17 e 23, como nós lemos. Depois, no início do vídeo. Depois que Deus fechou a porta, ele mandou a chuva. De onde veio toda aquela água? Deus colocou boa parte da água acima da atmosfera em forma de vapor. No dilúvio, ele trouxe essa água de volta. Mas veio água também do subsolo. Deus pode fazer qualquer coisa. Nada lhe é impossível. Conclusão. Deus é paciente com o homem. Nos dias de Noé, Deus esperou 120 anos para que os homens se arrependessem dos seus maus caminhos. Eles não tinham desculpas dos seus pecados. Todos recusaram dar ouvidos a Deus, apesar de terem ouvido as palavras dele através de Noé. Homens, mulheres, crianças morreram no dilúvio. Aproximadamente 3 bilhões de pessoas. Deus é santo e justo. Deus é maior. Deus é amor. Mas também é Deus de ira contra o pecado. Noé e sua família creram em Deus e foram salvos do dilúvio. E como aconteceu nos dias de Noé, chegou o prazo estipulado por Deus. E isso acontece em nossos dias. A ira de Deus permanece naqueles que não creem. Evangelho de João, capítulo 3, versículos de 16 a 18 e versículos 35 e 36. Se vocês têm qualquer dúvida com relação a esses versículos, bote nos comentários e nós iremos tirar qualquer dúvida. Então, que Deus possa abençoar você e pense que a única porta de você entrar no céu para morar eternamente com Deus é Jesus Cristo. Jesus Cristo disse que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. João 5:24. Então, ele é a única porta, o único caminho, ele é a vida, ele é a verdade.
Então, que Deus possa te abençoar, meu amigo, minha amiga, que todos possam crer naquilo que está escrito. Amém? Que Deus te abençoe.